você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Muito bem, povo querido, povo amado. Olha, essa semana da colheita tem sido uma semana de ensinamentos muito fortes. Pela manhã a gente tem aprendido sobre a plantação da semente da fé. Às 18 horas nós estamos treinando vencedores para, uma vez que você aprendeu a usar a sua fé, você possa ser treinado a vencer. E tem sido muito, muito especial. Se vocês não assistiram, a gente está no treinamento de Moisés. A gente já teve o treinamento de Josué e agora a gente está treinando Moisés. Povo de Deus, olha, é tremendo, tá? Ontem eu ensinei sobre as 4 correntes que prendiam Moisés. 4 correntes que amarravam Moisés. Hoje nós vamos falar como Deus rebentou essas correntes e libertou Moisés para que Moisés fosse um grande vencedor. Vai te ajudar muito hoje, 6 horas da tarde. E na mesma linha de ensinamento, às 23 horas nós estamos quebrando as correntes da alma, que impedem a pessoa de ser feliz, de ser uma pessoa abençoada. Uma oração tremenda também às 23 horas. Então, tem sido uma semana de grandes aprendizados. E hoje nós vamos estar falando sobre o inimigo das nossas colheitas, né? Que é muito forte essa mensagem. Eu gostaria que você pegasse sua caneta, seu papel, seu caderno aí para você anotar, tá bom? Então vamos lá. Vencendo o inimigo da sua plantação. É o tema de hoje, povo de Deus. Vencendo o inimigo da sua plantação. Já está aí a referência, né? Mateus 13, do 24 ao 30, que é para você poder anotar. E vamos para a leitura, meu povo querido. O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas na sua terra. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu o patrão. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão também arrancar o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem os feixes para serem queimados. Depois
colham o trigo e ponham no meu depósito ou celeiro. Palavra do Senhor nosso Deus, povo de Deus, digam todos glórias a Deus. Essa parábola do joio e do trigo, povo de Deus, ela é tremenda, ela tem um significado muito grande e de uma edificação muito grande. Mas, especificamente hoje, eu quero trazer para você o ensinamento sobre as nossas plantações, as nossas colheitas, né? Os frutos da nossa fé. Então, eu quero ensinar para você hoje aqui algumas lições importantíssimas para você aprender e nunca mais esquecer. Vai te ajudar, vai fortalecer a tua fé e com certeza vai te ajudar a conquistar teus objetivos, a ver o fruto da sua fé, ou melhor, a sua fé frutificar, melhor dizendo, você colher os frutos da fé. Amém? Então, vamos lá. Jesus sempre de maneira muito inteligente, ele utiliza maneiras assim metafóricas para poder exemplificar, né? Conta histórias do dia a dia de uma maneira que as pessoas pudessem compreender a sua pregação, o seu ensinamento de uma maneira mais fácil. Eu acredito que ele tivesse ali com um público mais voltado para o cultivo, né? A plantação, a lavoura, porque ele falou diversas parábolas nesse mesmo momento a respeito de plantação. Então eu imagino que ele, muito inteligente, ele pegou uma linguagem que aquele povo conhecia, né? Ele não ia falar de peixe, porque aquele povo não entendia, talvez nunca tivesse nem ido ao mar, não ia falar de outras coisas, então ele fala de o que eles entendem. O que eles entendem? De plantar, de colher. Então, como que eu vou fazer eles entenderem o que é o reino de Deus e o que é a fé? Bom, eu vou pegar uma figura de linguagem daquilo que eles compreendem, daquilo que eles entendem, que quando eu falar, eles vão entender o que eu estou falando, porque é o dia a dia deles. E ali ele fala sobre a parábola do semeador, é ali que ele fala também da semente de mostarda. O povo certamente conhecia a semente de mostarda. Lembra que o pastor ensinou ontem sobre a fé como a semente do grão de mostarda? E ele está ensinando sobre o reino de Deus, preste atenção. Ele está ensinando sobre o reino de Deus, o mundo espiritual. E ele diz, olha, o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que uma vez plantado, ela cresce, se torna uma grande hortaliça, a ponto até dos pássaros fazerem ninhos debaixo das suas folhas, ou se abrigarem. E ali ele está falando sobre a semente da fé na palavra de Deus, que ela é colocada pequenininha no nosso coração, mas ela vai crescer de uma maneira tão tremenda, capaz de fazer coisas impossíveis, como Jesus falou, mandar o monte se lançar no mar. Muito bem. Mas agora ele vai falar de um outro tipo de plantação. Ele fala de um homem que plantou uma semente boa de trigo, mas enquanto todos dormiam, veio um inimigo e plantou uma semente chamada joio, que é praticamente idêntica ao trigo, povo de Deus. O joio depois você pode pesquisar e você vai ver que ele tem uma grande semelhança com o trigo. Enquanto estão crescendo, não dá para diferenciar quem é quem. A única maneira de você saber
quem é o joio e quem é o trigo é na hora dos frutos. Quando começa a produzir o fruto é que dá para ver a diferença, porque o fruto do trigo é completamente diferente do fruto do joio. Por isso que um é trigo, outro é joio, senão tudo seria trigo ou tudo seria joio. Mas só na hora dos frutos. Por isso que, sabiamente, o Senhor dá essa explicação em que o patrão, né, o dono das terras, não, deixa crescer juntos, porque quando for a hora da colheita a gente vai saber bem quem é quem, e aí dá para arrancar um e queimar, e o outro a gente colhe e coloca no celeiro. Isso é algo muito interessante, povo de Deus, para a gente aprender. Essa explicação da parábola, ela tem a ver com membros, com pessoas que frequentam a igreja, né? Com aqueles que se dizem cristãos. Tem a ver com a palavra que você escuta, com aquilo que é semeado no seu coração. Então, é uma parábola que ela tem uma carga muito grande de ensinamentos. Mas hoje eu quero trazer 4 lições, extrair 4 lições dessa palavra para nós. E eu queria que você as anotasse, tá bom? Vamos lá. A primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração desta palavra, desta parábola, tá? Guarda ela. Você tem um inimigo e ele ataca quando você está dormindo. Opa, pastor, agora eu vou ficar com medo, pastor. Então, quando eu dormir, o inimigo vai me atacar? É isso que o senhor está falando, pastor? Ah, meu pastor, me ajuda. Agora eu vou ficar com medo de dormir. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não. Não estou falando de sono, de descanso não, povo de Deus. O inimigo da parábola, diz a Bíblia, que ele veio e semeou uma outra semente má, o joio, enquanto todos estavam dormindo. Esse dormir aqui não se refere a você descansar durante a noite, que o inimigo vai te atacar enquanto você dorme. Mas esse dormir aqui tem relação com a desatenção, falta de vigilância, falta de cuidado com a sua vida espiritual. Você tem que tomar muito cuidado, porque é quando você está desatenta, desculpe a expressão, relaxada espiritualmente. Tem uma irmãzinha ontem, eu não sei se ela voltou hoje, acho que foi ontem, que depois da oração ela disse assim: pastor, eu estava desanimada, não estava mais orando, não estava mais jejuando, e graças a Deus depois dessa oração eu senti um renovo. Isso é o desânimo, e é o dormir espiritualmente falando. É exatamente nesse momento que o inimigo ele vem semear. Quando você começa a parar de assistir os cultos, quando você começa a parar de assistir a Bíblia, de ler a Bíblia, quando você começa a parar de orar, isso é dormir. E é exatamente nesse momento que você fica fraca ou fraco espiritualmente, e que o inimigo vem e começa a semear outra semente. Presta atenção, povo de Deus, no que a gente vai aprender. A semente é a palavra que produz ou fé ou dúvida, tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. O que eu quero que você entenda é que se você se deixar vencer pelo desânimo, pelo cansaço, pela preguiça, você está deixando a porta aberta para o inimigo entrar e semear uma semente que vai estragar a sua plantação. E olha, não se iluda,
Você tem esse inimigo. Você tem. O inferno não quer de jeito, mas de jeito nenhum. Satanás não quer de jeito nenhum que você colha os frutos da sua fé. Você está aí clamando, pedindo a Deus para abençoar sua vida, sua família, você está em busca de um milagre. Olha, não se iluda. O inferno vai fazer de tudo para atrapalhar, para que você não consiga. E, contrariamente ao que muita gente pensa, a maneira dele trabalhar para atrapalhar é semeando também uma semente. É a maneira mais eficaz de atrapalhar a sua colheita, é contaminando ela. Porque a gente vai voltar para a passagem de ontem. Jesus falou assim: por causa da fé pequena de vocês. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Então Satanás, ele vai fazer algo que é muito sério. Ele não vai querer roubar a sua fé. Ele não vai querer impedir que você tenha fé. Ele vai contaminar a sua fé. Quem está compreendendo, pastor? Ele vai fazer de tudo para que a tua plantação, preste atenção, a tua plantação seja contaminada. Por isso a palavra profética de hoje: Senhor, não permita que o meu inimigo contamine a minha plantação. Ele não vai vir dizendo que você não acredita, que você não tem fé. Nem Jesus disse que os discípulos não tinham fé. Jesus simplesmente disse que a fé deles não era genuína, era uma fé contaminada com o joio. Então, comece a prestar atenção nisso. Comece a vigiar. A irmã Valcélia disse que foi ela, né? Então, Valcélia, não deixe mais o inimigo contaminar a sua plantação, Valcélia. Não permita. Se vocês desanimarem, povo de Deus, se vocês desistirem, se vocês começarem a relaxar, Satanás vem, ele vem e começa a semear o joio. E aí a sua vida se torna totalmente, a sua plantação totalmente infrutífera. Então o segredo principal é: você tem que estar vigilante, você não pode estar dormindo espiritualmente, você tem que estar acordada, vigiando como o Senhor Jesus ensinou, vigiando até mesmo antes da oração. Vigia, não durma, para com esse desânimo, para com essa preguiça espiritual. Você está num combate, você tem que entender que você está num combate espiritual. O inferno não gosta de você, o inferno vai fazer de tudo para destruir você. Quer você creia ou não, isso para ele é indiferente. Se você não acreditar, melhor ainda para ele. Mas você tem um inimigo e isso você tem que ficar sabendo. Amém? Então, a primeira lição hoje é: o inimigo sempre vai atacar enquanto você estiver dormindo, relaxada espiritualmente, desanimada espiritualmente, sem forças. Estou cansado. Não vou orar hoje não, pastor. Não vou. Ótimo, Satanás vai estar batendo palma, é isso mesmo. Porque aí eu posso semear a minha semente. Lição número 2. O inimigo usa sementes parecidas para estragar a sua colheita. Amém? Anotou? Como assim, meu pastor? O inimigo usa sementes parecidas para estragar a minha colheita. Povo de Deus, a semente é a palavra. Aprenda isso. Quando a gente fala da semente, o grão de mostarda, a semente do semeador, a semente do trigo aqui é a palavra. A fé, ela nasce
quando você ouve a palavra e você acredita nessa palavra. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, o ensinamento. Então, o plantar a semente boa na terra é o que o pastor está fazendo, semeando essa palavra de fé, de ânimo, de conserto, de vitória no seu coração. Então, eu estou semeando no seu coração uma semente boa, que se você cuidar dela, vai dar fruto. O que o inimigo faz? Ele vem e vai também semear outra semente, a semente ruim, o joio. Essa semente, ela pode vir também disfarçada de uma palavra, povo de Deus. É isso que vocês precisam atentar e que é muito perigoso. Como eu disse, o joio é praticamente igual ao trigo. Então, às vezes, o inimigo pode pegar um versículo solto da Bíblia e transformar ele em uma pregação, só que você está achando que você está ouvindo uma mensagem de Deus, mas aquela pregação, em vez de trazer vida, traz morte para você. Em vez de aumentar a tua fé, ela contamina. Povo de Deus, tem pregações, tem pregadores que eles acabam matando a fé das pessoas. Que as palavras que pregam, apesar de serem versículos, eles são totalmente utilizados como joio para que você deixe de crer, deixe de acreditar, coloca dúvida, coloca desânimo, coloca medo. Alguém está conseguindo compreender o pastor? Você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, você pode sair daqui do culto cheio de fé, confiante, acreditando no teu milagre. Aí vem uma pessoa e semeia uma outra palavra no seu coração. E aquela outra palavra contamina a tua plantação. E você que estava crendo, confiando que o milagre vai acontecer, aquela palavra já começa a fazer você começar a duvidar. Você já não está mais crendo. Mais ou menos para você entender, vou voltar à palavra de ontem. Olha só, os discípulos estão lá. Jesus disse assim: eu dei a vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões de todo o poder do maligno, e nenhum mal vos causará, nada vos causará dano, você não vai sofrer nenhum mal. Aí os discípulos estão com aquela palavra orando, sabe, eles estão orando, e muita gente está sendo curada, demônios estão sendo expulsos. Mas aí chegou aquele rapaz da história de ontem, que tinha um demônio e que ele sofria com convulsões, ataques epiléticos. Quando eles vão expulsar aquele demônio começa a desafiar eles, dizendo que não vai sair, tal. Nisto, a multidão em volta começa a lançar outros tipos de sementes no coração dos discípulos. Quem está conseguindo acompanhar até aqui? Diz para mim se você está conseguindo pegar o raciocínio. Aquela multidão, certamente, a Bíblia não relata, povo de Deus, eu fico imaginando a cena. Você sabe que é assim. Aquela multidão começou a rodear. A Bíblia diz que a multidão começou a rodear e a disputar. Então, aquela multidão certamente começou a chegar, vieram os fariseus que sempre estavam juntos e começaram certamente a dizer: tá vendo? Olha só, aí ó, eu não disse que eles eram falsos profetas? Olha, a palavra do Senhor diz isso, isso e isso. Aí você já fica pensando, mas meu Deus, a palavra de Deus diz isso, isso é um joio. Presta atenção, está usando um versículo solto para contaminar uma fé.
é semelhante, mas não é igual. Não é igual. Então vem aquela pessoa, isso começou a contaminar a fé dos discípulos. Eles começaram a duvidar. Será que realmente a gente tem unção para expulsar esse demônio? Ai, meu Deus do céu, será que Jesus realmente é o Cristo? Aí agora, tem gente que expulsa demônio porque o demônio que está nele é maior do que o outro demônio. Por isso que o outro demônio teve que sair. Ai, meu Deus do céu, será que Jesus tem um demônio que é maior do que... Porque eles chegaram a dizer isso de Jesus, que Jesus só expulsava demônio pelo poder de Beelzebu, que era o maior dos demônios. Aquilo foi um joio semeado que fez com que eles... Por isso Jesus falou, é porque a fé de vocês está pequena e contaminada. A fé de vocês está contaminada. Então, povo de Deus, você tem que tomar cuidado. Presta atenção. Eu sempre ensino aqui, cuidado com o que você escuta. Cuidado de quem você escuta. Que tipo de semente você está deixando plantar no teu coração? Ah, não, pastor, se é a palavra de Deus eu escuto. Não é assim. Alguém pode pegar a palavra de Deus e transformar num joio. Cuidado, muito cuidado. Vou voltar na tecla de ter uma Betel, vou voltar na tecla de ter um mentor, vou voltar na tecla de ter um pastor, de ter um Moisés na sua vida. Porque se você tem um Moisés, você sabe que o Moisés quer o teu bem. Se você tem uma Betel, você tem raízes. Se você tem um mentor, você tem alguém para te ensinar, para te treinar. O mentor treina você a vencer. Agora, se você não é ovelha, você não tem Betel, você não tem um Moisés para te guiar, não tem um mentor para te ensinar, você vive aí ouvindo tudo e todos. Aí houve uma pregação que é uma coisa, aí houve outro que é de outro jeito, que diz que não, que aquilo que aquele pregou não é bem assim não. A Bíblia diz assim, pronto, acabou de jogar joio na tua plantação e já era, você não vai alcançar nada. Me desculpe, tua fé não vai produzir nada, você vai ser um discípulo, porque discípulos, estavam com Jesus, mas não viam o resultado. Não deixe Satanás contaminar. Cuidado, o joio é muito parecido com o trigo. E a semente que Satanás usa é a palavra. Quem compreendeu, pastor? Terceiro, povo de Deus, o tempo irá revelar a semente verdadeira. Amém? A única coisa que vai revelar a semente verdadeira é o tempo. O tempo faz com que vejam-se os frutos, né? O tempo, quando eu quero dizer os frutos, né? O tempo passa e a vida da pessoa continua a mesma coisa, aí está vendo os frutos, né? Porque o joio não vai produzir o fruto que você quer. Não vai. Você está ouvindo palavras e palavras e palavras, contaminando elas. O tempo passa e não acontece nada. O fruto vai mostrar. A única coisa que diferencia, povo de Deus, o joio do trigo é o fruto. É o fruto. A única coisa que vai diferenciar se a palavra que está sendo pregada é o trigo ou se a palavra que está sendo pregada é o joio, é o resultado. O trigo vai dar resultado, o joio não vai dar. Então você pode ficar 1 ano, 2, 10, 20 anos, não vai ter fruto, porque joio não vai dar fruto.
Vai dar fruto, mas não o que você espera. E o fruto que o joio vai dar, você não vai querer. O tempo mostra se é trigo ou se é joio. O tempo mostra. Quem está compreendendo, pastor? E a quarta lição, povo de Deus, ela está muito junta, próxima da terceira. A terceira é que o tempo é que mostra. E a quarta é que, infelizmente, uma hora o tempo acaba. Amém? O tempo mostra se é joio ou se é trigo. E a quarta lição é que, infelizmente, chega uma hora que o tempo acaba. Que é quando o Senhor disse: quando chegar a hora, a gente corta. O joio vai para o fogo, o trigo para o celeiro. Chega uma hora que... Sabe o problema de você ter uma fé que ela cresce como a semente do joio? É que tem coisas, povo de Deus, que não dá mais para você voltar atrás, não dá para recuperar. Quando eu digo o tempo acaba, é que tem situações que não dá mais para recuperar. Tempo é uma coisa que é muito preciosa, povo de Deus. Se você perder R$1.000, você trabalhando, você consegue recuperar até mais, 2, 3, 10 mil. Mas se você perder 10 minutos, você nunca mais... Se você perder 1 minuto da sua vida, você nunca mais recupera esse 1 minuto. Então, você passar um tempão ouvindo coisas infrutíferas, o que vai acontecer? Você está perdendo o seu tempo. Quando você perceber que o fruto não nasceu, não tem tempo de você voltar atrás. Às vezes, a família já foi destruída, às vezes, a doença já se agravou a um ponto irreversível, às vezes, você já perdeu tudo, e aí o tempo acabou. E o pior, povo de Deus, é quando a pessoa passa a vida toda assim e perde o principal, que é a sua salvação. Porque o joio não salva. A única semente que salva é o trigo. Joio não salva. Joio é queimado. Então a gente tem que prestar atenção agora. Você tem que ser aquele que acorda e diz: opa, tem joio aqui, isso não é trigo. Não, eu não vou mais, não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero trigo. Eu quero a semente boa. Eu quero a semente da fé. A semente que chama à existência o que não existe. A semente que diz para o monte: sai daqui e joga-te lá. A semente que faz eu crer no impossível. Qualquer coisa que faça você duvidar da glória, do poder de Deus, da capacidade de Deus, é joio. Qualquer pessoa que venha pregar, não importa que palavra use da Bíblia, mas essa palavra, em vez de te fazer crer, te faz duvidar, se afasta, é joio. Se alguém está entendendo, diga amém. É joio, se afasta, não queira. Se firme. Se firme.
Seja uma pessoa firmada. A minha plantação é de trigo. Eu creio no impossível, eu creio nas palavras do meu Deus, eu creio que eu vou alcançar, eu creio que eu vou conseguir, mesmo que tudo esteja dizendo que não, mesmo que o diagnóstico diga que não, mesmo que a condição financeira diga que não, mesmo que você esteja olhando o seu filho, parece que ele está afundando, mas o trigo que está no seu coração diz que vai dar fruto. Esse filho vai ser liberto, esse marido vai ser liberto, eu vou ver minha família restaurada e ninguém vai arrancar isso do meu coração, ninguém vai arrancar, isso é trigo. Se vier alguém com uma conversinha fiada, olha, não é bem assim, afasta, não deixem roubar a tua fé, não deixem contaminar a tua fé, não permita isso. Creia na santa palavra de Deus. Tudo quem disse foi Jesus, não foi eu. Ele disse, tudo é possível para aquele que crê. Oh meu Deus do céu, será que Jesus não sabia o que estava falando? Não deixe o inimigo jogar joio na sua plantação. Não permita, não aceite. E ele vai jogar quando você começar a dormir, você parar de vigiar, quando você começar a achar, não, nada a ver, vigia, mulher, pode não estar bem agora, porque tem um tempo, tem um tempo para o trigo frutificar. Então talvez agora não esteja bem, a porcaria, desculpe falar assim, do joio está tentando sufocar a sua fé, dizendo que não vai dar, não vai conseguir. Fica firme, porque no tempo certo o fruto vai nascer. Eu tenho fé que em nome de Jesus seu milagre vai acontecer, e na hora certa, não vai ser nem antes e nem depois, na hora que você mais precisa, Jesus vai estar ali te socorrendo. Como diz o salmista, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está presente, então acredite, vai dar certo.